Hoje nós queremos falar do caráter e especificamente do caráter de quem é do reino de Deus. Queremos primeiro fazer uma leitura bíblica ou fazer uma introdução e depois vamos desenvolver este tema e vamos aprender juntos para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Estaremos a ler o capítulo 4, versículo 16 a 19, que diz assim: Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, nós queremos hoje falar do caráter de quem é do reino de Deus. São pessoas do reino de Deus, aquelas pessoas que aceitam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e de forma comum são chamados de cristãos, porque seguem a Jesus. E para começar, nós precisamos entender não apenas quem são os do reino de Deus, mas também o que é caráter de uma forma geral. Se tu buscares o significado de caráter, tu vais encontrar em vários dicionários dizendo que o caráter é o conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos ou um grupo de pessoas. Então, o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou um grupo recebe o nome de caráter. Quando falamos que é um conjunto, precisamos perceber que não são apenas qualidades, mas também defeitos que uma pessoa pode ter para levá-lo a ter uma determinada conduta, uma determinada moralidade, e isso vai definir o seu caráter. Os valores da firmeza moral definem também a coerência das ações, dos procedimentos, do comportamento. Quando falamos de coerência, estamos a dizer olhar para alguém que toma uma certa atitude, que procede de uma certa forma e de repente percebermos que não há combino, não é o que a gente esperava que pudesse ser visível naquela pessoa. Aleluia! É importante falarmos do caráter no reino de Deus. Por quê? Porque caráter lida com aspectos sociais, lida com relação entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, entre comunidades. E como sendo nós pessoas do reino de Deus, nós lidamos não apenas com membros do corpo de Cristo, mas também com a sociedade no geral, com o mundo, de uma outra maneira de dizer, com o mundo todo. Então, existem pessoas que não vêm ao reino de Deus apenas porque lhes chegou uma palavra. Algumas dessas pessoas vêm ao reino de Deus porque observaram a vida de alguém, observaram a vida e, tendo observado, sentiram o impacto pela vida daquela pessoa e acabam se aproximando, acabam procurando chegar mais perto para ver se podem também usufruir desse mesmo estilo de vida. Então, quando a gente fala de caráter de quem é do reino de Deus, estamos a falar de um aspecto social, estamos a falar de uma componente que é muito útil para o reino de Deus, e toda pessoa que faz parte do reino, ela precisa aprender pela palavra a respeito daquilo que é o caráter que se espera que as pessoas no reino de Deus possam ter. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos pessoas vivendo numa geração que podia se encontrar, vamos dizer, mergulhada em um tipo de comportamento, mas essas pessoas específicas ou particulares conseguiram manter a sua personalidade, o seu caráter intacto, de tal modo que acharam graça diante dos olhos do Senhor. Aleluia! Se você estudar a Bíblia, você vai compreender que várias pessoas destacadas na Bíblia, em algum momento, existia algo em particular nessas pessoas, embora a Bíblia diga que achou graça diante dos olhos do Senhor,
nós compreendemos que existia em particular algum comportamento por parte dessas pessoas que lhes fez diferente dos outros. Se você olhar, por exemplo, se a gente falar de Noé, você vai achar que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, mas também a Bíblia menciona que naquela época, naquele período específico, a humanidade toda estava corrompida, mas Noé continuava alguém que tinha integridade na presença do Senhor. Aleluia! Então, se a gente olhar, existia uma grande diferença entre a vida de Noé e a vida de todos os habitantes na terra em relação àquele momento em que Noé recebeu a missão da parte do Senhor de construir a arca. Então, nós queremos estudar a respeito do caráter. E existem algumas coisas práticas que nós precisamos compreender a respeito do próprio caráter. Aleluia! O texto que nós lemos, nós encontramos ali apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz na sua carta, escrevendo não apenas para o próprio Timóteo, mas escrevendo para a igreja que estava sendo dirigida por Timóteo, quando ele diz, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, essa é uma componente muito grande que vai nos ajudar no que diz respeito ao caráter. A Bíblia menciona que o apóstolo Paulo suplicou, o apóstolo Paulo pediu por muito, pediu em grande favor, que olha, é importante que vocês sejam meus imitadores. E se você estudar a Bíblia, vai achar Paulo dizendo que também como eu sou de Cristo. Então, o ato de imitar é algo que vai nos ajudar muito a poder moldar o nosso caráter aos poucos. E eu vou desenvolver um pouquinho mais a respeito disso na frente. Mas a Bíblia toda é repleta de atos de pessoas que foram encontradas com um bom caráter. Se você ver Daniel, no tempo em que ele estava a viver, ele possuía um caráter sensacional, excepcional, um caráter de se invejar. Se você olhar para Jó, a Bíblia é clara, logo no capítulo 1, no versículo 1, quando ela diz, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Aleluia! Este texto é claro quando diz que Jó evitava o mal. Um dia eu vou trazer um estudo que está baseado na vida de Jó e nós vamos ser muito, mas muito abençoados em relação a isso. Quando a Bíblia menciona que Jó evitava o mal, quer dizer que Jó podia contemplar o mal e mesmo assim não cair no mal. Olhar que isto aqui não é bom, olhar que isto aqui não é correto e propositadamente não se entregar para aquele mal. Propositadamente não entrar para aquele mal. Isso revela o caráter que ele tinha. Isso revela a maneira que ele tinha. Isso revela qual era o princípio de vida que ele tinha dia após dia. Aleluia! Então, vamos olhar o que o apóstolo Paulo falou aqui no texto em que nós estávamos aqui a fazer a leitura. Diz, por essa razão, estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Veja, Timóteo é identificado como filho amado de Jesus Cristo, mas também é visto, ou filho amado de Timóteo, mas também é visto como alguém que é fiel ao Senhor. O que quer dizer? Enquanto servimos a Deus, nós nos relacionamos não apenas com o homem que nos lidera, mas também nos relacionamos com o Deus que está sendo adorado pelo homem que nos lidera. Timóteo tinha um bom testemunho para Paulo, mas também tinha um bom testemunho para Deus. É importante que nos nossos dias nós percebamos que se nós estamos a servir debaixo da liderança de alguém, é importante que nós tenhamos bom testemunho não apenas para a pessoa que nós estamos a seguir, mas também para o Deus que essa pessoa está a seguir. Timóteo aqui recebe o testemunho das duas partes, onde Paulo diz, meu filho amado. Em outras passagens ele é identificado como meu cooperador. Meu filho amado, meu cooperador, que também é fiel a quem? Ao Senhor. Aleluia. É importante não apenas ser fiel ao homem, mas também continuar sendo fiel ao Senhor. E depois a Bíblia diz que ele, significa que a presença de Timóteo faria ou traria lembranças daquilo que é a maneira de viver
de apóstolo Paulo em Cristo Jesus. O que nos leva a compreender que se apóstolo Paulo queria que ele fosse imitado, ele já tinha certeza que Timóteo já imitava a vida dele. Então, porque Timóteo já imitava a vida dele, então a presença de Timóteo, quem olhasse para Timóteo, quem tentasse imitar Timóteo, estava a imitar o apóstolo Paulo. Quem estava a tentar imitar o apóstolo Paulo, estava a imitar o Cristo que o apóstolo Paulo estava a imitar. Logo, ali nós iríamos entrar em um momento em que a gente ia compreender que é um caráter que é moldado através da imitação, onde Paulo imita Cristo, ou Paulo é imitado por Timóteo, e Timóteo agora é levado como modelo para ser imitado. E é para imitar o quê? A Bíblia diz que é para imitar o meu modo de viver, para lembrança do meu modo de viver, ou maneira de viver, e essa maneira de viver era de acordo com o ensino que vinha da parte do apóstolo Paulo, e ele pregava esse ensino em todas as igrejas por onde ele passava. E o que isso também nos ensina? Nos ensina que como ministros do Senhor, nós não temos nada mais, nada menos, senão aquilo que é a nossa maneira de viver em Cristo para fazer passar para as pessoas. Se nós vivemos de maneira adequada, com um caráter bom, então aqueles que a gente lidera também hão de viver de maneira adequada e com um bom caráter. Aleluia! É muito mais difícil ensinar aquilo que nós mesmos não conseguimos viver. É mais fácil transmitirmos aquilo que já é habitual, aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos com mais facilidade. Aleluia! Então vamos lá aprender juntos aqui, queridos irmãos, que Timóteo foi visto como um filho digno de ser levado como modelo. A pergunta de reflexão que eu trago agora é: você que me vê, você que me ouve, será que você seria levado como seu líder, como aquele membro que pode servir de modelo? Será que você pode ser levado com seu líder como aquele obreiro que pode servir de modelo? Será que você pode ser levado com seu líder como aquele membro da igreja que é enviado para outra província, enviado para outro distrito, enviado para outra nação? Chegando lá, os outros iriam ver aquilo que o seu líder sênior é. É uma pergunta de reflexão. Analise e comece a pensar aquilo que tem a ver com a sua vida, aquilo que tem a ver com o seu modo de viver, porque o que nós queremos aqui aprender é que existe um caráter, que é um caráter específico para aqueles que são os filhos do reino de Deus. Aleluia! E é o caráter de quem é do reino que nós estamos aqui a tratar. Quer dizer então que o apóstolo Paulo, ao enviar Timóteo, ele queria basear-se na imitação. Vamos ver o que é imitar. Imitar é um ato de fazer igual. É fazer aquilo que você contempla. É tomar como exemplo algo que alguém já está a fazer. É seguir um modelo que você observa ou então aprende. O que quer dizer? A convivência com Timóteo ajudaria alguém a olhar para as ações e reações de Timóteo diante de várias circunstâncias sociais e, através disso, tirar um aprendizado. Aleluia! Você que anda com seu líder, você que viaja com seu líder, você que tem tido oportunidades de conversar com seu líder, tem tido a oportunidade de ver alguns momentos particulares do seu líder, o que é que você aprende com isso? Será que isso não é o que todos estão a precisar? Será que isso não é o que cada membro da congregação amaria ter a chance de aproveitar? E o que é que você está fazendo com essa oportunidade? O que é que você aprende? Um dia eu disse para alguém que é membro da liderança da minha congregação, eu disse para ele: olha, quando tu estiveres com alguém superior, alguém que é só fonte de inspiração, preste atenção para o que vais falar. Porque se tu falares, seria bom que fosse uma pergunta. Porque a oportunidade que estás a ter com essa pessoa, muitos gostariam de ter. Que se tu fores ao encontro de alguém que você tem como tutor, na medida do possível, leve um lugar de anotação. Porque coisas que serão faladas por essa pessoa podem parecer simples para você, ou podem ser simples para a pessoa que fala, mas serem extremamente úteis para você. Aleluia! Então, através da imitação, Paulo tinha certeza que as pessoas podiam captar a maneira de viver em Cristo Jesus. E ele dizia também que, olha, o que vocês já hão de ver de Timóteo é o que eu tenho estado a ensinar em todos os lugares, em todas as igrejas por onde eu tenho passado. Aleluia! O que quer dizer?
quem não pôde estar no culto em que o apóstolo Paulo pregou a respeito do caráter, da maneira de viver, ao olhar para Timóteo, podia aprender alguma coisa. Quem não esteve no avivamento que o apóstolo Paulo ministrou a respeito do caráter, se pudesse olhar para a vida de Timóteo, podia aprender alguma coisa. A questão que fica, querido irmão, é o que você tem transmitido como aprendizado quando as pessoas observam você. O que é que você, como crente, no seu dia a dia, tem sido transmitido para as pessoas quando eles observam você. E qual é a parte na sua vida que corresponde a alguma imitação? Qual é a parte na sua vida que corresponde a alguma coisa que você está vendo e você está aprendendo com aqueles que te lideram? Aleluia! Então, não veja a vida dos seus líderes como uma vida, vamos dizer assim, que é uma vida completamente santificada, 100%, com tudo para ser imitado, mas perceba que existe algo na vida de quem você observa e você pode aprender. Timóteo foi a pessoa indicada. Nós sabemos que o apóstolo Paulo influenciou muitas pessoas. Por que especificamente Timóteo? Quer dizer que existem algumas pessoas que podem até fazer parte da liderança, que podem até serem pessoas que estão há bastante tempo no reino, mas não serem pessoas dignas de ser imitadas. Escreva isso no seu coração. Porque a igreja, porque o corpo de Cristo é um corpo que está em processo de transformação, de libertação. Então, pode existir pessoas que não são dignas de ser imitadas, mas existem aquelas que são recomendáveis. E Timóteo era uma dessas pessoas. E eu espero que Deus esteja levantando você para ser uma dessas pessoas. Pessoas recomendáveis para poderem ser imitadas no seu modo de viver. Aleluia! Só olhar para Timóteo, o apóstolo Paulo dizia que isso traria lembranças. Significa que quem olha para você devia se lembrar de alguma coisa. Quando o cristão recusa, por exemplo, fazer alguma coisa que... vou dar o exemplo de emprego. Há cristãos que olham para alguns empregos e dizem, não, esse emprego é do diabo. A pergunta que a gente faz é, a quem ele está imitando? A irmã da igreja que insulta o seu pai, insulta sua mãe, a quem está a imitar? É tempo da gente refletir em torno disso. O irmão da igreja que deixa de sustentar os seus filhos, deixa de sustentar a sua família, a quem está a imitar? Vamos olhar, vamos refletir em torno disso. É isso que nós estamos a falar, é o caráter que nós estamos a falar. O irmão da igreja que começa a maltratar a sua família, maltratar a sua esposa, a quem está a imitar? Essa é a pergunta que a gente faz. O irmão que diz que não depende de ninguém, que ele com Deus, ele fala com Deus, ele interage diretamente com Deus, a quem esse irmão está a imitar? Paulo está nos dando a entender que há pessoas no corpo de Cristo, há pessoas no reino que são dignas de ser citadas para poderem ser modelo e nós observar a eles, aí nós nos lembrarmos daquilo que nós fomos ensinados nos tempos que passaram. Então, a pergunta é, o seu dia a dia, a quem você está a imitar? No seu dia a dia, qual é a pessoa que você está a usar como fonte de inspiração para moldar o seu caráter? Porque o seu comportamento, a sua maneira de agir, não deve perder coerência, não deve ser incoerente. É preciso que você compreenda que por causa de fazermos parte do reino de Deus, o mundo aguarda, o mundo espera que possa haver alguma coisa diferente em nós. O mundo espera que possa, através de nós, olhar para nós e conseguirem contemplar o Cristo. Qual Cristo? O Cristo que é imitado por Paulo. O Cristo que Timóteo imitou em Paulo. O Cristo que os irmãos imitaram em Timóteo e Timóteo imitou em Paulo e Paulo imitou em Cristo. Essa passagem deve chegar até você em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando não se acha um bom caráter na vida daquele que faz parte do reino de Deus, o reino de Deus entra em um grande desafio. Por quê? Porque o mundo não espera que não seja achado pessoas com bom caráter no reino de Deus. Você poderá me perguntar, será que, apóstolo, no reino de Deus nós não achamos pessoas que não tenham um caráter que é exatamente o caráter que a Bíblia menciona? É claro que existe. São várias pessoas que são achadas assim. Então, por isso que Deus hoje está nos ensinar. É por isso que Deus me leva a trazer essa palavra. Que a gente precisa olhar para o nosso caráter. Nós precisamos analisar
dia após dia, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de agir, através da nossa maneira de reagir diante das coisas. Se você olhar a mensagem que estive a transmitir há dias atrás, que falava a respeito das obras, as obras, quando nós as praticamos no nosso cotidiano, elas são elas que revelam o nosso caráter. Então, quando a gente revela o caráter, nós estamos a colocar em desafio a obra do Senhor. Lembre-se que a Bíblia menciona que, por exemplo, para as mulheres cujos maridos ainda não estão convertidos, a Bíblia é clara lá em 1 de Pedro, quando ela menciona que essas mulheres podem, através da sua maneira de ser, através do seu comportamento, através dos seus procedimentos. O que isso quer dizer? Isso está a falar a respeito do caráter. Aleluia! Está a dizer que se os seus esposos não forem ganhos por intermédio da palavra do Senhor, então eles podem ser ganhos através dos seus procedimentos. Isso significa que o nosso caráter até pode fazer pessoas serem ganhas no reino de Deus. Pessoas que até pela palavra é complicado, mas através da nossa maneira de ser, através do nosso comportamento, através do nosso procedimento, isto vai mudar a situação. É engraçado que no nosso dia a dia, as pessoas às vezes se perdem nas suas atitudes. Por quê? Porque o seu caráter ainda não está trabalhado. É aquilo que eu tenho dito assim, que olha, às vezes é porque nós ainda não fomos cutucados o suficiente. Há pessoas que podem agir de uma forma muito suave, de uma forma muito, vamos dizer assim, como se fosse uma ovelha mesmo. Mas quanto mais forem cutucados, de repente se descobre que eles explodem. Aquilo que é a sua personalidade real começa a se revelar. Então é tempo de nos preocuparmos, de não apenas usar o método de olhar e imitar, mas também buscarmos na face do Senhor, orarmos na presença de Deus, para que o nosso caráter não continue sendo o mesmo. Eu fiz citação aqui de um texto que está em Jó, que eu gostaria de, mais uma vez, neste momento, ler, para juntos podermos ver uma questão extremamente simples, onde a Bíblia fala, no capítulo 1 de Jó, o versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Veja só o que a Bíblia aqui está a dizer, que Jó, não é porque o dia a dia dele era um dia a dia tão protegido por Deus, de tal modo que não se cruzava com o mal. Não era um dia a dia tão maravilhoso, tão miraculoso, que nada do mal podia cruzar o caminho dele. Não. A Bíblia diz que Jó evitava. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, nós não caímos em atitudes e revelamos um caráter impróprio, tudo porque não estamos a evitar. Aleluia! Aprenda a evitar, meu irmão. Aprenda a evitar, minha irmã. Há situações que podem expor um lado não muito bom em você. E aí você vai pensar assim: apóstolo, agora não estou sendo falso. Não estás sendo falso. Você está a se esforçar para que o seu caráter seja trabalhado. Aleluia! Você está a se esforçar. E é isso que você deve fazer. Eu me lembro alguns anos atrás pregando, e eu dizia assim: toda pessoa que nasce de novo, nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos, ele tem uma luta interior. Aquele velho homem se esforça para não aparecer por intermédio do quanto o novo homem vai crescendo na palavra. E quando o novo homem parar de crescer, o velho homem vai começar a ganhar espaço. E aí onde a pessoa vai tomar algumas atitudes que depois lhe faz ficar com vergonha de voltar para a igreja. Por quê? Porque deu espaço ao velho homem. Deu espaço àquele que você estava a lutar para sumir de dentro de você. Aleluia! Há quem diga até que existem áreas que a gente nunca vai mudar. O que vai acontecer é que nós vamos ganhar domínio para poder fazer com que essa área nunca mais apareça. Aleluia!
Louvado seja Deus. Há pessoas que no mundo facilmente partiam para a briga. Há pessoas que no mundo facilmente respondiam às provocações. Há pessoas que no mundo não queriam ser tocadas, mas agora eles são tocados. As pessoas vêm cutucar, não porque eles deixaram de ser nervosos. Agora eles já sabem controlar os seus nervos. Não porque eles deixaram de serem, vamos dizer, bons fisicamente para dar porrada. Não, não, não. Eles começaram a dominar aquele que estava dentro deles, que reagia desse jeito. E isso é estar a lutar para moldar o seu caráter, para que haja coerência naquilo que você se tornou agora e as suas atitudes. Aleluia! A pessoa que não está a brigar diariamente com o seu esposo, a sua esposa, com sua mãe, o seu pai, nem sempre porque não há oportunidades e não há razões para isso. Às vezes é porque essa pessoa está a evitar como Jó evitava. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, era íntegro e evitava o mal. Aleluia! Igreja do Senhor, esta noite o anjo de Deus está a falar para você: evite. Há coisas na vida que você pode evitar. Há provocações na vida que você pode evitar. Há coisas que o diabo pode trazer só para fazer despertar o velho homem. Você pode evitar. Você pode se esforçar. Você pode, porque você tem força no seu interior. Aleluia! Faça isso porque Deus vai ser glorificado através do seu caráter. Faça isso porque Deus vai ser louvado através do seu caráter. No livro de Daniel, nós achamos no capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 8 até 9, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Veja que Daniel, a Bíblia diz que ele pediu. Ele não impôs, ele pediu para que não pudesse se contaminar com o alimento impuro que estava sendo proposto para ele se alimentar. O que isso significa? Significa conhecer os seus limites. Aleluia! Conheça os seus limites. Eu tenho dito assim: se eu estou de bom na vida, vivendo um momento muito alegre, tranquilo, e de repente surge alguém propondo uma situação que vai alterar o meu dia. Eu sempre tenho falado que Deus tem me dado graça de conseguir conter-me de tal maneira a não admitir que aquilo mude com o meu dia. Há pessoas que não conseguem fazer isso. Aleluia! Há pessoas que não conseguem. Simplesmente deixam o diabo estragar o seu dia. Às vezes o diabo usou o vizinho. Às vezes o diabo usou a vizinha para tocar música alto na hora em que você queria ficar atento. Ei, é tempo de você falar para você mesmo: o meu dia não vai ficar estragado por causa disso. Às vezes é a pessoa com quem você encontrou no chapa. Às vezes é a pessoa que você encontrou no trabalho, logo a primeira você está a chegar, você está a admitir que ele estraga o seu dia. Não, há coisas que você não deve responder. Aleluia! Deixa eu dizer algo profético. Cresça o suficiente para analisar algumas provocações. As provocações que são lá de baixo não devem mais te atingir. Deixa para os pequeninos. Aleluia! Cresça na fé. Vá ao nível de até compreenderes que há provocações que não devem mais atingir você, que não devem mais alcançar você, que não devem mais tocar em você, porque você está num outro nível, numa outra dimensão, onde Deus é quem sustenta o seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Que o caráter dos homens ou das pessoas que são do reino de Deus seja um caráter que é digno de ser olhado, ser observado por aqueles que vêm e consigam identificar o Deus que está dentro de nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, a Bíblia diz que Daniel, ele pediu para que não pudesse se misturar, não pudesse se contaminar com aquele alimento. Há coisas que a gente precisa ter a calma e a tranquilidade de falar até com a pessoa que pretende nos contaminar: olha, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero me envolver nisso. Há pessoas que podem vir trazer uma acusação, simplesmente olhe para eles e diga: é a sua opinião em relação a isso. E eu tenho a minha opinião, e eu tenho a minha realidade em relação a isso. E não deixe essas pessoas estragarem o seu dia. Viva a bênção que Deus está a estabelecer para você. É tempo de você conseguir controlar que o diabo está a aproveitar da sua fragilidade emocional
para mexer com o teu caráter e comprometer o esforço que você tem estado a manifestar, tem estado a tentar trazer para a sua própria vida, para mudar algumas situações na sua vida. Aleluia! O diabo vai olhar para o seu lar e vai criar circunstâncias para fazer com que haja alguma provocação. Aprenda a dizer: isso não vai mexer comigo, isso não vai tocar a minha casa, isso não vai mexer os meus filhos. Às vezes, há situações tão pequenas, que fazem pessoas tão adultas se desentenderem. Ou talvez porque o filho de fulano fez isso, ou porque a irmã de fulano fez aquilo, ou porque a irmã da igreja fez isso e aquilo. Eu tenho dito assim, pessoas que, por exemplo, deixam de congregar porque há um irmão lá na igreja que fez algo, essas pessoas não sabem por que estavam lá. Porque você, esse irmão ou essa irmã, saíram de casa para lá. Significa que esta pessoa pode estar a trazer algum comportamento, alguma característica individualmente dela, que não tem nada a ver com a igreja. É uma característica pessoal. Mas ao invés de você tomar a atitude certa, o que você faz? Você deixa de ir à igreja. E essa atitude, deixa eu dizer para você, é a pior atitude que você podia tomar. Aleluia! Estou a falar agora para pessoas que podem estar sentadas e já não vão à igreja há bastante tempo. Por quê? Porque alguém pisou no pé deles. É porque talvez alguém esteve olhando para eles já durante muito tempo e você achou que me reparou demais. Então não vou mais para aquela igreja. Quando reabrirem os templos, eu quero dizer para você, seja mais sábio. Seja mais sábio e compreenda que você não pode ser atingido por uma coisa tão baixa assim. Você não pode ser atingido por uma coisa tão pequena assim. Você não pode perder as coisas boas de Deus por uma coisa tão mesquinha assim. Aleluia. Espero que Deus esteja a falar com a sua vida. Espero que Deus esteja a levantar você para uma nova dimensão. Para que o seu caráter seja um caráter especificamente abençoado, especificamente revelando que você é do reino de Deus. E nas suas características, na sua maneira de agir, você vai compreender que essa atitude é uma provocação para comprometer o meu caráter. Você não pode aceitar que isso aconteça. Você não pode olhar para isso acontecendo e deixando do mesmo jeito. É tempo do povo de Deus ser um povo sábio e compreender que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. E tendo nos abençoado, nós precisamos tomar posse dessa bênção, precisamos usufruir dessa bênção na totalidade, na plenitude. E se o diabo tentar se meter no caminho, é tempo ou de atropelar, ou é tempo de saltar e não tempo de parar para atender a ele. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você aprenda a identificar que isso aqui é o diabo que está a tentar levantar, é o diabo que está a tentar trazer, por intermédio disto, por intermédio daquilo, para poder estragar o seu dia, para poder estragar a sua semana, para poder estragar a sua vida, para estragar o seu relacionamento, para estragar o seu convívio, para estragar os seus estudos. Não dê ouvido, mantenha o seu caráter digno de um caráter do reino de Deus. E Deus vai providenciar algo bom lá na frente e você vai glorificar a Deus lá no final, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, espero que esta mensagem tenha ajudado a você. Espero que esta palavra tenha sido útil para a sua vida. Leia mais esses versículos que nós mencionamos aqui. Eu acredito que o Espírito Santo estará falando profundamente para a sua vida. E nos próximos dias, veja, controle o seu caráter. Veja se Deus vai sendo glorificado pelas suas ações, pelas suas reações diante das circunstâncias. E não permita provocações para poder abalar o seu caráter, para poder mexer com a sua vida. Essa é a mensagem que Deus preparou para você, para o dia de hoje. E eu espero que tenha te abençoado e tenha te ajudado para a glória do Senhor.